Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, entrando na sua casa mais um Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, que é sintonizada no canal 6 da Claro e NET TV, também nas plataformas YouTube e Facebook, além do portal tvnativos.com.br. No programa Comunidade em Pauta de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais o Hospital Tramandaí. E para isso, convidamos o gerente administrativo Roger Esteves. Roger, primeiramente agradecimentos pela aceitação do convite em participar aqui do Comunidade em Pauta. Recentemente, o Hospital Tramandaí, que é gerido pela Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, recebeu recursos na ordem de 13 milhões para uma série de melhorias na sua sede. Como é que está o andamento e quais melhorias serão feitas a partir deste recurso? Muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco. Em primeiro lugar, boa noite, Sandro. É uma satisfação estar aqui presente com um amigo, esclarecer para a comunidade sobre os recursos, sobre o andamento do hospital. É um prazer estar aqui na TV Nativos e satisfação de participar mais uma vez aqui contigo em entrevista. O hospital está tendo muitas melhorias, muitos serviços novos estão sendo implementados, como ambulatórios, como serviços de endoscopia, colonoscopia, que a gente não tinha no hospital. Agora a gente vai começar a fornecer serviços eletivos, então o paciente vai conseguir ir na prefeitura, na Secretaria Municipal de Saúde, conseguir marcar. Só que para isso, todo mundo conhece, quem conhece o hospital aqui da região e quem vem veranear aqui na região de Tramandaí, sabe que o hospital tem uma área limitada, é uma área pequena do hospital. Então o hospital ele acabou parando no tempo e a sua estrutura acabou parando também. Esse recurso ele vem muito a ajudar o aumento da estrutura do hospital. Então a gente vai conseguir ampliar o número de leitos. Hoje a nossa capacidade ela é finita, falta leitos ainda, às vezes então acaba acontecendo que pacientes acabam internando na UPA, no 24 horas, em Pinhal, Cidreira, em outros municípios, devido à nossa capacidade, que ela é limitada. Então a gente vai conseguir ampliar mais de 10 leitos, a gente vai para a área de internação clínica, a gente vai ter um centro de endoscopia e colonoscopia, que não existia no hospital, então a gente vai conseguir construir essa área para atender melhor a comunidade. Vamos ter uma troca, que é algo histórico do hospital, que a gente sempre acaba sofrendo, principalmente no período de inverno, que a gente tem as grandes tempestades com ventanias. Então a gente vai conseguir trocar todo o telhado do hospital. A gente vai mexer numa rede elétrica que faz anos, desde a sua construção do hospital, nunca foi feito nada nessa rede elétrica, apenas adaptações. A gente, além disso, a gente com essa modificação da rede elétrica, a gente vai conseguir o quê? Diminuir o consumo, ou melhor, o gasto de energia elétrica, porque a gente vai ter painéis solares. Então a gente também quer trabalhar com o Hospital Verde. Então trabalhar com a captação da água da chuva, melhorar para jardins, entre outras áreas. Vamos ter, que isso aí vem muito bem para a comunidade, a gente vai ter 20 leitos de UTI, então se a gente for olhar o hospital antes tinha 10 leitos de UTI, conseguimos habilitar para 16 leitos de UTI e com a reforma a gente vai ter 20 leitos de UTI. Então vamos ganhar em mais 4 leitos. Hoje a nossa UTI, a grande maioria do tempo, ela está 100% lotada. Então se a gente for ver, 97% dos dias no mês ela está lotada. Então sempre tem. Hoje, por exemplo, tinha 2 leitos vagos, mas já foi 2 pacientes à emergência. Então a gente vai conseguir melhorar. Fora a gente vai ter uma nova estrutura de refeitório, cozinha, que a gente não tem. Então a gente vai aproveitar a área que tinha um salão lá do outro lado. Então a gente vai fazer uma área conjunta com o hospital. A gente vai ligar essas áreas. Então onde a gente vai fazer todo o centro de refeição. A gente vai também ter uma nova emergência, onde a gente vai conseguir ampliar a faixa na parede ali, a gente vai ampliar um pouco mais o espaço, então a gente vai ter mais leitos de emergência, então, para atender, porque hoje também a emergência ela tem uma capacidade limitada.
vamos ter uma ampliação do ambulatório de traumatologia, devido a gente ser referência para toda a região, né? A gente pega pacientes de Osório, de Santo Antônio. A gente também vamos conseguir ampliar, né, o ambulatório de consultas. Então são só novidades, coisas boas que veio, né, com um processo do passado aí, veio até junto com a secretária Arita, né, junto que estava o deputado que agora entrou como vice-governador, deputado Gabriel Souza, né, junto com o governo, né, que era o governador Eduardo Leite, que acabou se elegendo. Então a gente veio com muitas novidades, né, e coisas boas que vêm para a comunidade, né? A comunidade de Tramandaí precisa disso, né? Dando mais qualidade para o cliente, para o paciente, mas também para o funcionário, não é mesmo, Roger? E isso é bem interessante, até porque o que vai acontecer? A gente vai fazer uma ampliação, onde sempre acaba destelhando ali entre Emancipação e Avenida Atlântica. A gente vai ter um segundo andar, onde aquele segundo andar a gente vai ter os confortos para todos os colegas, todos os colaboradores do hospital. Então, a gente vai ter o conforto médico, o conforto do pessoal da nutrição, da higienização, da enfermagem. Então, todos os colegas vão ter um conforto com dignidade para conseguir descansar toda a sua jornada de trabalho. A gente também quer naquele jardim que tem bem no meio do hospital, quem conhece, a gente quer fazer, também estamos vendo para fazer reformas e ver também quem queira trabalhar com paisagismo ali para o hospital, né, para dar um jardim para os pacientes que saiam, né? A gente vê muitos pacientes e familiares indo ali, pegando um solzinho, dando uma respirada, até para sair aquele clima de ficar dentro de uma área fechada, dentro de um lugar de internação. E a gente, junto naquele jardim, a gente quer fazer uma área, um aquário, onde a gente deixa um local de convivência para todo mundo. O pessoal sai ali, quer fazer os seus 15 minutos, para não ir lá no outro lado do hospital, subir no dormitório, descansar. O pessoal que só quer ir ali tomar um café, tomar uma água. Então a gente também quer fazer um aquário ali para a gente ter, né, uma área de convívio entre todo mundo da equipe, todo mundo do hospital, né? Agora, Roger, nós sabemos que as obras elas são um pouco demoradas e a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas ela gere o hospital através de recursos públicos e segue os trâmites normais de qualquer entidade pública, licitações, enfim. Mas pelo que você me falava antes de iniciarmos a entrevista, esses processos já estão em andamento. Esses processos já estão em andamento. Antes a gente tivemos que segurar um pouco porque era período eleitoral, então a gente não poderia colocar a licitação e o processo. Nos próximos dias, agora está nos detalhes finais do parecer jurídico, estão olhando o edital, então nos próximos dias aí já deve estar sendo publicado o edital para a gente ter essas empresas que vão concorrer e têm interesse, né, de participar dessa grande obra importante para o litoral e para o estado do Rio Grande do Sul. Agora é importante salientar também que estes processos licitatórios, eles são para a estrutura física, mas nós temos a questão dos equipamentos que integrarão essas melhorias. A gente tem uma Tomo, Sandro, agora que é a mais moderna da região, uma das mais modernas do estado. Inclusive, a gente está ainda em aperfeiçoamento, que é para logo fazer exames cardiológicos. Então, é uma Tomo que é de última geração, que só o Hospital de Tramandaí tem. Claro, a gente conta muito com as emendas dos deputados, né, com recursos de emendas de deputados, para a gente trabalhar com essa qualificação. As emendas... A gente tem uma parceria também que a Prefeitura de Tramandaí, junto com a Câmara de Vereadores, fizeram uma doação do recurso de sobra, né, para a gente comprar um aparelho novo, né, de radiologia, um arco em C, um aparelho para fazer raio-x na hora do processo cirúrgico. Né? A gente também está começando conversas com o prefeito, né, de Imbé, o prefeito Ike também, que é um outro baita parceiro também do hospital, né, para a gente também trabalha muito com a parceria com as prefeituras para ajudarem com esses investimentos, com os vereadores, né, ajudarem através dos seus deputados conseguirem equipar, né, o hospital é nosso, né, Sandro? O hospital é da comunidade, é nosso, né, então quanto mais a gente conseguir com emendas de deputados para a gente conseguir
equipar o hospital vem de muito bem uso para a gente, né? Aliás, Roger, os deputados, principalmente federais, que destinam recursos, eles têm tido um olhar bem bacana para o hospital, com uma série de emendas, tanto as emendas parlamentares quanto as emendas especiais. As emendas especiais são uma nova forma de distribuição de recursos desde 2019, que não tem toda aquela burocracia. Já as emendas parlamentares, ela tem uma certa burocracia com questão de projeto, enfim. Mas o hospital foi beneficiado nesses últimos 2 anos com muitas emendas. E o deputado estadual Gabriel Souza, que foi eleito vice-governador, ele tem um papel importante, tanto na destinação de recursos parte do Estado, como também na articulação política com outros parlamentares. Inclusive, até cabe salientar também, a gente também recebemos emendas de deputados estaduais, né? Sim. Recebemos recursos de emendas estaduais, então por isso que toda hora a gente está qualificando, comprando camas, comprando aparelhos novos, né? E sim, o deputado Gabriel teve uma participação fundamental, né, nessa reestruturação do hospital, principalmente nessa obra, né, que a gente tem agora, que vem então por intermédio, até por ele ser líder da Assembleia Legislativa, então tendo uma relação muito boa, tanto com o lado do governo como com os deputados. Então ele foi fundamental nessa participação, né? Mas sim, a gente tem os vereadores que a gente tem aqui de Tramandaí, né, que são parceiros também do hospital, que junto com seus deputados diversos, que a gente for falar, a gente tem o deputado Alceu, a gente tem o deputado Pedro Westphalen também, que é um baita parceiro, a gente tem diversos deputados aqui que participam, né, e inserem recursos com emenda para qualificar o hospital. Então a participação, por isso que eu digo, a participação, né, dos vereadores, e eu deixo o hospital ele é aberto para eles, então a gente tem uma relação muito boa, os vereadores, a gente conversa, né, e eles vão no hospital, vão conhecer como é que está o serviço, quando tem alguma reclamação, eles mesmos vão lá fiscalizar, me ligam, eu convido eles para ir lá olharem, porque é importante deixar essa transparência, né, Sandra? É importante ter transparência com todos, né? E as reclamações, elas têm um papel muito importante na melhoria do atendimento. É fundamental, a gente tem um setor que a gente fez uma obra na frente do hospital. Se muitos lembrarem, o hospital na frente ele era uma área aberta. E o que a gente acabou fazendo, né? A gente acabou fazendo salas divisórias ali. Então a gente colocou o CCIH, né, que é o controle de infecção ali, e o núcleo epidemiológico. Então hoje quando a gente tem alguns problemas, né, na região chega um paciente, por exemplo, com meningite, chega no hospital, a gente é acionado e a gente comunica às secretarias dos municípios e a Secretaria do Estado que a gente, tivemos um caso com meningite, vamos fiscalizar, vamos monitorar esse paciente, essa família, a rede de convívio. A gente colocou também, que é uma inovação que a gente fez, a gente criou uma sala onde fica toda a gestão assistencial. A gente colocou todos os enfermeiros junto, para todos saberem, né, o que está acontecendo. E aí a gente tem a colega lá, a gerente Dagmar, né, que fica junto com todos os enfermeiros de todas as áreas. E uma função principal que a gente fez, que estava muito escondido, era a ouvidoria. Então a ouvidoria ela não era, tinha que o pessoal descobrir onde é que era a ouvidoria, sim, perguntava para um, ia para o pátio, e às vezes dificultava até o acesso, né, tanto do familiar como do paciente à ouvidoria. Então o que a gente fez? A primeira coisa que a gente criou uma sala, colocamos a ouvidora na frente do hospital, né, que hoje é a Fabiola. Então a gente colocou a ouvidoria na frente do hospital, na entrada do hospital, para a gente receber, né, sugestões, elogios e reclamações para melhorias, né? A gente precisa de todos, né? Então a gente colocou esse processo de colocar a ouvidoria na frente do hospital, ali na área principal, é para isso, para a gente atender melhor e saber literalmente, né, o que as pessoas estão achando do serviço, da alimentação, né, do atendimento médico, da enfermagem, da higienização, de todos, né? Então essa foi um dos processos que a gente fez ali na frente, ali, para melhorar. Agora, Roger, o hospital ele é referência em algumas especialidades, ele atende Imbé, atende Tramandaí, Cidreira, Balneário Pinhal,
em determinados momentos, Osório, Santo Antônio da Patrulha, como você citou, e outros municípios também. Qual é a carga de atendimentos que vocês têm tido este ano? Esse ano, né, pela nossa estatística agora aqui, até o mês 9, a gente já teve mais de 200 mil atendimentos ambulatoriais. Então, é o paciente que chega na emergência para atendimento, está com pressão alta, acabou caindo, né, se lesionou, acidente de carro. Então, a gente já teve mais de 200 mil atendimentos. Internações, mais de 4.500 internações nós já tivemos, né, nesse período. A gente teve mais de 800 cirurgias, né, e isso a gente tem um grande processo que em outro momento a gente falou que ia começar a fazer cirurgias eletivas. Então hoje a gente faz cirurgias eletivas no hospital. Antes a gente só estava com cirurgias de vesícula, hoje já estamos fazendo cirurgia de hérnia e vesícula. Então estamos andando a lista, né? E essa demanda é grande? É muito grande. A gente tem mais de 300 pacientes na fila. Então a média a gente tenta operar em torno de... Como a nossa capacidade vai aumentar, né? Inclusive estamos trabalhando e está chegando com recursos de emenda e recursos da própria Fundação e do Estado, né? Estamos trabalhando agora para abrir uma terceira sala cirúrgica. Então já temos recursos aí que está para chegar, então a gente vai abrir uma terceira sala. Hoje contamos com 2, né? Então vamos ter 3 salas para melhor atender, né, o nosso paciente e dar um maior fluxo nos procedimentos cirúrgicos. Temos também, a gente está com um ambulatório que a gente começou a abrir um ambulatório de cardiologia. Então, imagina quanto tempo o paciente chegava na Secretaria de Saúde, esperava uma consulta para Porto Alegre para ir para o problema cardíaco. E demorava. A gente abriu em novembro. Na primeira quarta-feira, todas as quartas-feiras, na primeira quarta-feira, hoje até quem lidera esse ambulatório é o Dr. Velton, né? Nosso cardiologista conhecido aqui na região. Então, na primeira quarta-feira, foram 7 pacientes atendidos. E olha só, dos 7 pacientes, 2 eram de urgência que ele já conseguiu transferir urgente para procedimentos em Porto Alegre. Imagina se essas pessoas estivessem em casa esperando todo o processo habitual, né? Poderiam, né, nem estar mais aqui hoje, né? Mas graças a Deus tivemos isso. A gente tem um ambulatório que é inédito também na região, nunca teve. Estamos praticando lá, que é o ambulatório de coluna. Então a gente tem muitos pacientes com problema, dor na coluna, né? Às vezes é a idade, as jovens, estão com hérnia de disco, sim, com hérnia de disco. Hoje quem lidera esse ambulatório é o doutor, o neurocirurgião, o doutor Matheus Franzoi, né? Junto com o doutor Felipe Monteiro, mas o doutor Matheus é o líder do ambulatório. Então o que a gente faz? Às vezes tem pessoas, que foi bem interessante, Sandro, que não conseguiam andar e nem mexer a perna, eles não conseguiam levantar 20 centímetros a perna deitado numa cama. Então, o Dr. Matheus, como o Dr. Felipe, eles fazem um bloqueio, aonde esse bloqueio minimiza a dor, né, até ter andamento para um procedimento que venha a fazer cirúrgico, né, e aí é um hospital de alta complexidade. Sim. E o paciente fica lá de 2 a 3 meses sem dor e volta a ter uma vida normal. Aliás, com a vinda de pessoas de uma certa idade aqui para o litoral, este tipo de atendimento era de ser uma necessidade. Era de ser uma necessidade. Não só isso, né, mas como esse DICARD e o nosso ambulatório de AVC. Só para um dado importante, por que as pessoas precisam procurar o sistema de saúde? E o sistema de saúde eu não digo só o hospital. A gente tem mania, principalmente, de ir no hospital quando a gente está ruim. Sim. Procurar assistência de saúde quando a gente está ruim. E isso não. A gente precisa estar em constante acompanhamento. Não quer dizer que a gente é hipocondríaco, está toda hora em médico. Mas é importante. A gente passou por um período de uma pandemia que ficamos um tempo resguardado em casa. Muitos pegaram Covid. Essa Covid trouxe, né, algumas comorbidades para quem não tinha, né? E também as pessoas acabaram não procurando ajudas, né? Ou consultas, exames periódicos, né?
Só para a gente ter um dado estatístico importante, o número de pacientes com AVC e com problemas cardíacos aumentou nesses últimos 2 anos. Só hoje, na data de hoje, né, segunda-feira, 21, né, de novembro, tivemos só no período da tarde 6 pacientes com AVC e alguns hemorrágicos. 6 pacientes só hoje. Agora, essa questão... E uma faixa etária, desculpa, Sandro, uma faixa etária de 55, 60 anos. Dentro da sua experiência, essas faixas etárias na questão de problemas de coração, ela vem diminuindo? As pessoas mais jovens estão tendo mais problemas de coração? Hoje, né, até por a gente olhar essa pandemia, acabou tendo pessoas que acabaram não se cuidando. Eu mesmo, tenho 43 anos, sou hipertenso, tomo remédio para hipertensão, faço meus exames, tudo para me controlar, né? Mas sim, a gente acabou tendo um aumento, né? Então a gente vê casos de pessoas jovens, né, de 35 anos, de 30 anos, com problemas, né, cardíacos e sim, problemas neurológicos de AVC, né? Agora, em relação, e você já falou, mas eu gostaria de ressaltar, a parceria com as prefeituras. Qual é a importância dessa parceria para o bom andamento do hospital? Seja na questão de recursos ou também em auxílios, como a Prefeitura de Imbé muitas vezes está lá cortando a grama, quando houve os problemas no telhado com ventos fortes, as prefeituras também auxiliaram na reconstrução. A parceria é muito grande, né? E agradecer assim, a todos os prefeitos, principalmente dos 4 municípios que a gente atende, né? Imbé, Tramandaí, Cidreira e Pinhal, nesse último destelhamento que a gente teve desse temporal, que aparecemos em todo o Brasil, foi noticiado, né? A gente teve a parceria dos 4 municípios ajudando o hospital. A gente teve mão de obra ali, né, liderada pela equipe de Tramandaí e de Imbé, né? A gente teve a prefeita Márcia lá doou telhas para a gente, né? Então veio telhas lá do Balneário Pinhal, a prefeita Márcia mandou telhas para a gente, né? Tivemos também materiais também pessoal de Cidreira, né? O prefeito de Tramandaí, né? Junto o vice-prefeito ali, o Flavinho, o prefeito Galton, junto com o secretário Claudemir, também foram atrás, né, de empresas que nos ajudaram, né? A gente teve aqui agradecer muito o meu amigo aí da Mazef, Thiago, então foi um baita parceiro, colocou todo mundo em cima do telhado, né? Foi liderado com ele, botou o seu mestre de obras, desculpa até me esqueci o nome dele, junto com o seu arquiteto lá, engenheiro, né, para liderar, tanto que a gente passou por outras chuvas aí e temporais, né? Então ele colocou junto com o auxílio de todos, né, os servidores da prefeitura de Tramandaí e de Imbé, né? A gente tem uma parceria muito grande, né, com a prefeitura de Imbé, que é o corte das gramas, né? Então a gente, toda hora, eu falo lá com o secretário, né, Jorginho, então dou uma ligada, Jorginho, precisamos cortar grama. A prefeitura, às vezes, de Tramandaí também vem ali, auxilia no que a gente precisa, né? Como disse, né, no dia das obras, conseguiram, a prefeitura de Tramandaí doou telhas, né, veio britas, então a gente tivemos também outras empresas, né, do ramo de material de construção, peço até desculpa aqui que não me lembro agora o nome, também auxiliaram e doaram materiais, né, para toda essa reconstrução. Essa parceria com as prefeituras é fundamental, né? Não é, como eu digo, é muito importante, né, nessa busca de recursos. Por isso que eu digo, os vereadores, convido a todos os vereadores, principalmente ali de Imbé, Cidreira e Pinhal, a virem no hospital, né? A gente tem os secretários, Cláudio e o secretário também, Alex de Pinhal, eles vêm aqui para o hospital, convido para os eventos. Então, é importante eles também participarem e, né, nos ajudarem na captação de emendas com os seus deputados, né? Ver se às vezes existem sobras das câmaras de vereadores, como Tramandaí fez agora. Então, quero ter uma conversa com o presidente da Câmara de Vereadores dos outros municípios
para a gente equipar o hospital, né? Cada vez o hospital ser mais moderno, né? E ter afinal, mais equipamentos. o hospital é da comunidade e nada mais justo que a comunidade, seja ela através das instituições ou não, auxilie o Hospital Tramandaí. O Comunidade em Pauta vai a um rápido intervalo. Voltamos em instantes conversando com o gerente administrativo do Hospital Tramandaí, Roger Esteves. Também é dia de combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer. Evite água parada pro bicho nem nascer. Ministério da Saúde. Você sabia que a hepatite B é uma doença silenciosa e grave que pode ser prevenida? Proteja-se. Use sempre camisinha. E não compartilhe objetos que podem ter contato com sangue contaminado, como seringas, alicates de unha e agulhas. A hepatite B não manda mensagem. Por isso, aqui está a nossa. Procure uma unidade de saúde, faça o teste e vacine-se. Ministério da Saúde. Estamos de volta com o Comunidade em Pauta. Hoje, conversando com o gerente administrativo do Hospital Tramandaí, Roger Esteves. Roger, nós estamos nos aproximando de mais uma temporada de verão, onde nossos municípios recebem uma grande quantidade de visitantes. Como é que o hospital se planeja para este período que em breve chegará? Hoje a gente acabou dando algumas reformuladas, né? Inclusive abrindo algumas áreas a mais dentro do hospital para ter essa capacidade, né, para receber, né? Claro, a gente vai conseguir ter um melhor, né, área estrutural quando após a gente tiver as obras, né, que vamos ter aí nos próximos dias a edital e a licitação. Uma coisa que é bem importante, né, Sandra, eu queria até ressaltar aqui dois fatos, né? O primeiro seria a gente não se descuidar, né, de cuidados com lavar a mão, né, ainda ter o controle ainda da parte Covid, né? Ninguém quer perder o seu verão, né, e principalmente perder um ente, um amigo, um parente. Então, não é, a gente precisa se cuidar, às vezes a gente vê as pessoas não estão se cuidando, a gente acha porque parou a parte Covid, a gente não viu mais, que acha que não tem caso, mas sim, ainda tem caso, é muito pouco, mas se a gente não se cuidar, esses casos podem sim aumentar. O hospital está preparado, algo também que eu queria deixar claro aqui, a gente, no dia 29, agora de novembro, a gente vai receber uma visita, né, e uma auditoria dos nossos leitos de AVC. O que é isso? A gente vai receber, se tudo estiver dentro dos conformes, ficamos trabalhando para isso, né, uma certificação internacional.
Hoje, no estado do Rio Grande do Sul, apenas 4 hospitais têm essa certificação internacional. É o Hospital de Clínicas, o Hospital Moinhos de Vento, outro hospital da Fundação, que é o de Sapucaia, e o Conceição, se não me engano é o Conceição. São esses 4 hospitais que têm, né, que são referência internacionalmente para o AVC. E, tudo dando certo, Tramandaí entrará nesse rol de hospitais qualificados internacionalmente, né, como referência em AVC. Agora, o que efetivamente muda nesse setor com esta certificação? São mais recursos, são melhores equipamentos, enfim. Ele a princípio não vem nada de recurso novo, mas o que ele é, né? Ele é interessante porque mostra a qualidade no tempo de resposta para o atendimento com o paciente que venha com sintomas de AVC. Então mostra que a gente está qualificado, né? E o nosso tempo de resposta é muito rápido. Então, o paciente chega ali no hospital, já vai para a tomografia, dependendo do que for, já discute com os médicos que ficam 24 horas neurologista dentro de uma plataforma e, naquele exato momento, a gente faz, né, a medicação, né, para esse paciente. Sim. Então, a gente teve períodos que a gente não demorou 40 minutos para ter todo esse processo. O que é primordial no salvar vidas. Primordial. A gente tem o Dr. Diógenes, que é o coordenador da linha do AVC, né, da Fundação. Né, a gente já apresentou agora em congressos, né, internacionais 2 trabalhos, um foi de Sapucaia e o outro de Tramandaí, do nosso tempo de resposta. A gente teve tempo de resposta, foi inclusive maior que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Né, teve um período que a gente foi maior. Né, a gente faz treinamentos, o Dr. Jorge com treinamentos com todos os médicos da região, das unidades de saúde. Por isso que a gente, às vezes, convida todos os profissionais, é importante que participem, para a gente saber diagnosticar corretamente esse paciente. Como eu falei anteriormente, só na data de hoje tivemos 6 casos. Né? O Dr. Diógenes também a gente faz junto com a nossa equipe lá, que vem liderada lá pela enfermeira Kelly, que é a coordenadora da emergência, e trabalha muito com essa parte da linha do AVC, a gente faz, inclusive, palestras para a comunidade. Então, a gente teve, uma semana atrás, o marido de uma colaboradora, que ela escutou numa palestra que a gente estava dando no auditório do hospital, né, que a gente fez na semana, no Dia Mundial do AVC, a gente mostrou o que eram os sintomas, ela chegou em casa, viu o marido que estava com aqueles sintomas e urgente foi para o hospital. E aí ela comenta até com a gente, ela falou, graças ao que eu escutei que vocês nos passaram, a informação, porque hoje, nesse ano, o tema era comunicação, né? Então, ela escutou o que a gente falou nas palestras e urgentemente foi para o hospital, que deu uma oportunidade de salvar o marido dela. E quanto mais rápido for, né, diminui as chances de sequela para esse paciente. Sim. Né? Ele mais rápido for, é melhor. Agora, Roger, em relação aos atendimentos em determinadas áreas, banco de sangue, como é que funciona no Hospital Tramandaí? Se existe isso, se não existe, como é que funciona essa questão do sangue e doação de sangue? Hoje a gente é uma unidade de coleta, somos referência agora para o Hemocentro, né? Então, antes o que acontecia, né? E ainda a gente está em alguns ajustes. O Hospital de Torres tinha que ir a Porto Alegre, né, para pegar sangue e voltar. Se o paciente quisesse de Torres doar sangue, ele teria que ir a Porto Alegre, doa e volta. Então, se a gente fosse olhar, isso era 4 horas de viagem. Então, o paciente ficava no mínimo 5 horas, né, fora para fazer essa doação. Hoje ele pode vir de Torres, dizer que ele é de Torres, doa o sangue em Tramandaí, né, para o paciente que vai estar em Torres, se for precisar. Então, hoje a gente tem dias que o Hemocentro vem, faz a entrega e capta também o sangue para fazer o processamento no Hemocentro de Porto Alegre. Né? A gente distribui o sangue aqui, quando necessário, quando precisa, para outras unidades. A gente tem de segunda a sexta, aí, dependendo também se for agendado nos sábados, o atendimento, né, para esse público externo, que é muito importante essa doação de sangue. A gente está chegando num período de festas,
né? E principalmente no nosso período de festas, a gente está o quê? Num litoral, aonde a população, né, ela triplica ou aumenta até 4, 5 vezes a mais, né? Principalmente esse verão aí está prometendo, né? Devido aos outros que ficamos, né, em casa devido à pandemia. Só que o que acontece? Ainda a gente tem, né, uma pouca doação de sangue. O brasileiro não tem o hábito de doar sangue, essa que é a grande verdade. Verdade. Esses dias eu até estava olhando, né, o Hemocentro fazendo divulgações solicitando que a comunidade fosse doar sangue. Então, às vezes, acaba faltando sangue. Às vezes, a gente se depara aqui no hospital que um paciente XY acaba precisando de um determinado sangue e o Hemocentro não tem para nos fornecer. Então, é importante a comunidade, né, ligar para o hospital, né, solicitar lá, falar com o enfermeiro Rafael, a enfermeira Tiane lá, que trabalha no banco de sangue, agendar um horário, né, para fazer essa doação de sangue. É muito importante, né? O sangue, se a gente for olhar, não são só os adultos que precisam, mas como crianças e como os recém-nascidos. A gente tem uma UTI NEO no hospital. Então é muito importante, né, as gestantes também, então é muito importante, né, a doação de sangue, né, ali no hospital. Né? Façam, né, esse espaço é importante, né, essa sensibilização, né, para a comunidade e doar sangue devido a essa proximidade com o verão. Agora, Roger, quando é que eu devo procurar o hospital? Muitas pessoas têm dúvida, eu vou para o posto de saúde, vou para o hospital, espero. Então, como é que funciona essa questão do atendimento ao paciente? Ele vai para a UPA, ele vai para o posto de saúde, ele vai direto para o hospital? O hospital ele é a porta aberta, então todo paciente que chegar ele será atendido. Né? O que a gente faz? Como ele tem muitos pacientes mais graves, né? Então nossa, vamos dizer, a experiência ali, a gente trabalha muito com pacientes graves, são pacientes críticos. Então, às vezes, acaba demorando um pouco o atendimento porque a gente está com pacientes graves. Então, quando tem alguma enfermidade, ele sempre passa ali pelo enfermeiro, o enfermeiro avalia ele ali na recepção do hospital, na triagem, e vê a gravidade dele. Então, às vezes, o paciente pode esperar, inclusive, até de 1 até 4 horas esperar para esse atendimento, devido à superlotação que a gente tem, né? E a capacidade que a gente tem ali no atendimento. Então, todo paciente ele vai ser atendido. Claro, se tu tá ali, tô com uma tosse há 3 dias, há 5 dias, desde a semana passada, tô com dor de barriga, daqui a pouquinho vai numa unidade básica de saúde, tenta marcar algo, né, com o médico do posto. Já tô sentindo um pouco de dor de cabeça, uma falta de ar, um pouquinho de dor no peito, daqui a pouquinho vai na UPA. Todo paciente que ele vai na UPA, médicos, né, que tem uma equipe grande na UPA, tanto de pediatras como, né, de clínicos gerais, tanto na UPA como no 24 horas de Imbé, se o paciente chegar lá e os médicos fazem todos os exames nessas unidades e eles diagnosticarem que esse médico daqui um pouquinho precisa de um exame complementar, vamos dizer que seja um paciente que chegou com dor de cabeça, um pouquinho da pressão alterada, e o médico diz, será que é AVC, não é AVC? Não, vamos pedir uma tomografia. Ele entra em contato com o hospital. Daqui a pouquinho vai lá, faz a tomo. Se diagnosticou que é um AVC, esse médico das unidades de saúde, eles ligam para o hospital e encaminham direto. Imediatamente. Imediatamente eles vão para o hospital. Então a gravidade, essa relação entre as unidades de saúde e o hospital é fundamental, né, para esse tempo de resposta para o atendimento ao paciente. Então, o paciente que tiver sentindo alguns sintomas, né, que ele acha ainda que possa não ser, tô com um bicho de pé, tô com alguma coisinha, daqui a pouquinho vai ali na UPA, tô com uma unha encravada, né, vai na UPA, procura um posto de saúde, né, do que ir no hospital, sabe? O hospital, não que não vá ser atendido, né, mas daqui a pouquinho ele pode procurar com uma enfermidade menor, né, e, né, numa unidade com menos complexidade, né? Agora você falou há poucos instantes da pediatria e obstetrícia. Como é que estão estruturados esses dois setores tão importantes?
Hoje, a nossa pediatria, né, a gente quer trabalhar também nessas reformas, um aumento, né, da nossa estrutura da emergência. A gente tem, na nossa emergência, são 5 leitos, às vezes a gente acaba aumentando, então por isso que às vezes eu digo assim, as unidades possuem pediatras, né, então era interessante, né, as mães não esperarem, às vezes, um período para levar o seu filho, né? Então tem como levar na UPA. A UPA eu sei que tem até às 11 da noite, eu sei que tem pediatra, né? Eu não sei agora como é que está o 24 horas, mas sempre no período de verão, né, os secretários de saúde dos municípios, eles fazem uma nova reestruturação, até porque vem a verba do programa de verão, né? Então eles reestruturam o serviço. Então a nossa pediatria ela conta com 5 leitos na emergência. Um leito é para pacientes críticos. Às vezes sim, a gente está acima da capacidade, às vezes estamos com 7, 8 pacientes, né, que vêm para atendimentos. E criança, ela é sempre um pouco mais delicado, né? A criança, dependendo da idade que fala, ela não diz aonde tu tem dor. É diferente do adulto, da gente. A gente vai dizer, tô com dor no braço, tô com dor no peito, na cabeça. A criança, dependendo se pega 1 aninho, ela não diz onde é que ela está sentindo a dor. E fica difícil tu, às vezes, até encaminhar se tu não sabe o que tá. Então, às vezes, acaba, assim, tendo uma superlotação, né, na nossa emergência. A gente agora, nesses períodos, nesses últimos dias, ou vamos botar semanas, a gente teve uma superlotação da nossa emergência pediátrica, né? A gente teve Problemas respiratórios? Muitos problemas respiratórios. Muitos problemas respiratórios das crianças, né, nesses últimos dias. Perfeito. Agora, em relação à obstetrícia, como é que está este setor tão importante, tão bonito, que nos dá a vida? A obstetrícia também a gente tem uma demanda muito grande, né, e é importante ressaltar, a gente tem um ambulatório de gestação de alto risco. É importante toda gestante, né, que passou pela unidade de saúde do seu município, né, e tiver alguma inconformidade, ali tiver alguma gravidade na sua gestação, ela não pode parar de fazer o acompanhamento. Às vezes a gente tem gestantes que estão com problema, elas vêm direto, né, logo para ganhar. E isso aí é complicado, porque é complicado para ela, é complicado para o bebê, né, devido às gravidades que possam ter futuras. Então é importante essa gestante ter um acompanhamento. A gente tenta trabalhar, a gente quer fazer agora uma reunião com a 18ª Coordenadoria junto com os municípios, então a gente quer apresentar uma estatística para eles, dizendo dos números de atendimentos, os números de pacientes que procuram o atendimento, os números das pacientes que não procuraram o atendimento e com algumas enfermidades. Então a enfermeira Priscila, que é a coordenadora da linha materno-infantil, tá junto com essa apresentação para a gente fazer para todos os municípios e tentar conscientizar e ver uma forma que a gente consiga rastrear essa paciente. Sim. Né? Porque a gente precisa rastrear, ela não pode, vai lá com 1 mês, 2 meses e depois não aparece mais, aparece com 8, 9, ou às vezes até antes. Né? Então a nossa UTI NEL, ela é habilitada a 9 leitos. Então, sempre a gente trabalha com mais um leito extra, né? Hoje a gente está com 10 leitos, fora a unidade que a gente tem da UCI, né? Que é cuidados intermediários. Então, ele não é tão crítico para a UTI, ele acaba indo para a UCI. Então, a gente tem mais 8 leitos. Então, a gente está sempre com uma média ali de 70% de ocupação dos leitos da UCI, né? Devido a essa falta de cuidado, de procura, né, de atendimento médico da grande maioria dos pacientes. Sim. Agora, Roger, nós observamos, e se proliferou de uma forma muito intensa, diversos seriados que mostram o dia a dia de hospitais. Chicago Med, The Good Doctor, seriado brasileiro, seriado coreano, seriado americano, chileno, enfim, e mostra ali o atendimento de entrada na emergência, as pessoas com fraturas, doentes, enfim, o atendimento por parte dos médicos e também o comprometimento que eles têm com os pacientes. É claro que os filmes
principalmente os americanos, você vê hospitais muito bem equipados. Mas a realidade do Hospital Tramandaí é mais ou menos essa também? É a realidade de todo o hospital brasileiro e mundial, né? Então a gente tem as áreas específicas dentro do hospital. Logo quando a gente entra, um paciente chega com, vamos dizer, um acidentado, a gente tem 2 leitos na sala vermelha. A sala vermelha é uma UTI, então é onde o paciente chega, é o primeiro atendimento. Então a gente tem 2 leitos ali, toda a equipe que está ali dentro, né, na emergência, que é a sala vermelha e a sala amarela, são treinados para atendimentos de urgência, né? Então para esse paciente que chega gravíssimo, então a gente tem equipamentos, são 9 leitos e esses 9 leitos são 9 leitos equipados como se fossem leitos de UTI. Então o paciente, se eu precisar ter 9 pacientes internados de UTI, terão 9. A gente já chegou a ter, né, a ampliar mais 2, 3 leitos lá, né, devido à gravidade dos pacientes. Mas a gente tem a equipe preparada ali para atender, então vem ali o cirurgião, que estão ali 24 horas, a gente tem um traumatologista, a gente tem um neurocirurgião ali que entra em contato, a gente tem os neurologistas que estão ali, né, tanto presencial como pela telemedicina. A gente tem os médicos pela telemedicina, que a gente trabalha com um sistema que é o telecard. Então, o paciente com problema cardíaco, ele faz o eletro em poucos minutos. A gente já tem um laudo, né, de um cardiologista, onde identifica se o paciente tem um problema cardíaco, se está infartando ou não está infartando. Então, é mais uma qualificação que o Hospital de Tramandaí tem. Mas ele é igual a todo hospital, né, preparado ali para atender qualquer desastre que a gente tenha. E a gente, infelizmente, já tivemos acidentes automobilísticos, né, com 3, 4, 5 pacientes ao mesmo tempo, né? E dá parabéns, né, Sandra, pegar esse espaço, dar parabéns a todos os profissionais da área da saúde, né, os colegas do Hospital de Tramandaí. E eu digo os colegas, eu digo no geral, da enfermagem, os colegas médicos, os colegas da higienização, administrativos, né? Os colegas que são do serviço terceirizado, do serviço de nutrição, que Sim. todos os dias estão lá preparando o almoço, a janta, a dieta, a alimentação para todos os pacientes, os familiares, né? Os colaboradores, o pessoal da segurança, né? Também ao pessoal, né, que com muito esforço também, e muitos são heróis, que são os das unidades de saúde da nossa região, né, que a gente tem um contato muito bom com as prefeituras, o pessoal da UPA 24 horas, das UBSs, dos demais hospitais. A gente tem uma coisa que também é importante aí, nessa minha chegada, a gente conseguiu fazer uma rede de relacionamento muito bom com os hospitais, com o Hospital de Santo Antônio da Patrulha, com o Hospital de Osório, com o Hospital, né, de Capão da Canoa, o Hospital de Torres. Então a gente tinha um contato muito bom, porque às vezes estávamos com o paciente, o hospital a 120%, 130%, que é a grande maioria do tempo o hospital está assim, e tinha pacientes graves na UPA, no 24 horas, e em contato com esses municípios, né, esses hospitais mesmo, né, ligavam para a unidade de saúde e para o paciente não ficar ali, levavam. Então muitos pacientes de Tramandaí, né, acabava desafogando, indo para uma melhor assistência, né, que eu digo com capacidade instalada, ia para Osório, já foi pacientes para Santo Antônio da Patrulha, para Capão, para Torres. Então, a gente é um grande HPS, né, o Hospital de Tramandaí e, vamos botar o Hospital de Capão da Canoa, a gente é um HPS, né, a gente atende todos os pacientes de trauma, né, que vem na região. Então, por isso que era importante, essa relação foi muito importante com os hospitais, né, que a gente tem, com os hospitais da região, gerido junto, né, que é uma grande parceira do hospital, a coordenadoria, né, que está junto com o hospital também, junto com os hospitais da região. A gente tem um grupo onde a gente consegue, né, mencionar onde tem os pacientes graves e ver quem consegue ajudar. Né? Então, é mais isso aí, né? É uma parceria, né, mútua entre todos os municípios. Agora, Roger, para encaminharmos o final desta tão interessante entrevista, conhecemos um pouco mais do Hospital Tramandaí. Qual é o tamanho do quadro funcional de servidores da instituição?
Hoje a gente passa um pouquinho de 650 colaboradores internos, né, CLT, nível concursado, e a gente tem, né, os colaboradores que são os contratados por empresas PJs. Então a gente tem em torno de 70 médicos que vêm ali para serviço. Fora, né, a gente tem 25 que são os colaboradores de serviço de nutrição, que é um serviço terceirizado ali do hospital. Perfeito. Comunidade em Pauta de hoje vai ficando por aqui. Roger Esteves, gerente administrativo do Hospital Tramandaí, nós agradecemos que você tenha repassado o seu conhecimento e as informações aos nossos telespectadores. É um prazer, né? Novamente, Sandro, estar com um amigo aqui, né? É muito bom conversar contigo, esclarecer, né, o hospital, apresentar um pouquinho mais para o hospital as novidades que estão por vir, né, a qualidade de serviços que vão acrescentar no hospital, né? E muito obrigado aí, é uma satisfação estar aqui, né, com vocês mais uma vez aqui apresentando o hospital. E o Comunidade em Pauta de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a você, telespectador, desejando uma boa noite.